Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar da famigerada síndrome hemofagocítica, também chamada de síndrome hematofagocítica ou de linfohistiocytose hemofagocítica. Isso mesmo, aquela síndrome estranha que talvez você tenha visto aleatoriamente numa aula da faculdade e nunca revisitou, mas que eu espero de coração que você nunca tenha que manejar, porque é um problema sério. E bem, se porventura você der o azar de trombar com essa condição no PS ou na UTI, depois desse vídeo você vai saber manejar sem problemas. Aqui é o Henrico Suriano, médico pela Santa Casa de São Paulo. A síndrome hemofagocítica nada mais é que uma proliferação e hiperativação de macrófagos e linfócitos em diversos tecidos, geralmente após um gatilho infeccioso ou neoplásico, que gera algo semelhante a uma SIRS, a Síndrome de Resposta Inflamatória Sistêmica. Os gatilhos mais comuns são as infecções virais, com muito destaque ao vírus Epstein-Barr e algum destaque para o citomegalovírus, para o herpes e para o HIV. Mas não se esqueça da tuberculose e das neoplasias hematológicas, como leucemias e linfomas. A incidência é parecida entre homens e mulheres, e o quadro é mais comum em crianças de até 1 ano e meio, mas pode ocorrer em qualquer idade. E ainda que exista uma predisposição genética à doença, ela pode ser adquirida e, portanto, afetar alguém sem quaisquer antecedentes do tipo. Importante já falar do quão grave é essa síndrome. Se não tratar, a sobrevida é de apenas 2 meses. E se tratar, aumenta para 5 a 6 anos, o que permanece pouco, mas proporcionalmente é um salto importante. Na medula óssea, os macrófagos hiperativos fagocitam células precursoras hematopoéticas, gerando uma pancitopenia. E presta atenção, a síndrome é hemofagocítica e não eritrofagocítica. Se fosse eritrofagocítica, apenas as linhagens vermelhas seriam afetadas e veríamos anemia isolada. Como é hemofagocítica, estamos falando de todas as linhagens celulares do sangue e, portanto, pode haver tanto anemia como também plaquetopenia e leucopenia, com destaque à neutropenia com menos de 1000 neutrófilos. E pode parecer contraditório, mas é possível sim haver leucopenia em uma síndrome causada por proliferação e hiperativação imune. Basta que as células imunes hiperativas destruam as demais e inibam a hematopoese, que é precisamente o que acontece aqui. Pois bem, fora a pancitopenia, essa proliferação e hiperativação de macrófagos e linfócitos afeta vários outros tecidos, de forma que o paciente costuma apresentar um quadro florido. Febre, sintomas neurológicos, hipotensão, lesão renal aguda, hepatoesplenomegalia, com esplenomegalia pronunciada, linfonodomegalias e até púrpuras e sangramentos, decorrentes da plaquetopenia. O acometimento neurológico deve nos chamar muito a atenção, porque eventualmente pode ser a única manifestação clínica da doença. Logo, valorize alterações de nível de consciência, ataxias e, acima de tudo, sintomas compatíveis com a síndrome PRES, que é a encefalopatia posterior reversível, uma disfunção endotelial decorrente da inflamação sistêmica que gera edema vasogênico na substância branca dos lobos parietais e occipital posterior e assim produz cefaleia, alterações visuais e convulsões. Laboratorialmente, na síndrome hemofagocítica vemos pancitopenia, como já discutimos, hiperferritinemia, aumento de DHL, hipertrigliceridemia, alta de transaminases hepáticas, alargamento de TP e TTPA, queda do fibrinogênio e aumento do dímero D. Vamos explorar o porquê dessas alterações laboratoriais para ver como que tudo se conecta. Quando os macrófagos hiperativos destroem células precursoras hematopoéticas na medula óssea, os subprodutos dessa destruição são liberados no sangue. Isso explica o aumento de DHL e a hiperferritinemia, que inclusive é um dos grandes marcos da doença, podendo alcançar valores de ferritina superiores a 500 e com alguma frequência até maiores que 3000. Inclusive há relatos de valores superiores a 10.000, então é algo que a gente precisa valorizar. Já a hipertrigliceridemia, acima de 265, outro marco importante da doença, decorre de uma cascata inflamatória mais refinada. A fisiopatologia da síndrome hemofagocítica está relacionada à alta de algumas citocinas inflamatórias, como interferon gama, o TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral alfa, e as interleucinas 6, 10 e 12. Um dos efeitos dessas citocinas é o de estimular a lipólise, levando à quebra dos adipócitos e, portanto, à liberação de ácidos graxos na corrente sanguínea, que serão reconvertidos em triglicerídeos pelo fígado. Além disso, os macrófagos hiperativos infiltram o fígado, geram lesões, o que explica a alta de TGO e TGP, e prejudicam a sua capacidade de produzir os fatores da coagulação, o que se expressa como um alargamento de TP e TTPA.
Por fim, a resposta inflamatória sistêmica pode ativar a cascata de coagulação e gerar algo parecido com uma CIVD, a coagulação intravascular disseminada, consumindo os fatores de coagulação, o que aprofunda o alargamento do TP e do DTPA e reduz o fibrinogênio, e produzindo trombos que, em seguida, vão sofrer fibrinólise, aumentando o dímero D, que afinal é um subproduto da degradação de trombos. Para diagnosticar a síndrome hemofagocítica, temos um dilema. Ainda que existam critérios bem delimitados, eles foram criados para uso em pesquisas clínicas e, portanto, são muito detalhados e pormenorizados, exigindo um tempo que muitas vezes a severidade do quadro clínico do paciente não nos permite. Assim, a suspeita clínica costuma se basear em critérios muito mais simples, que são apenas 2. A presença de pelo menos 3 dos 4 principais achados clínicos, febre, esplenomegalia, disfunção hepática ou citopenias, mais um sinal de hiperativação imune, que pode ser a ferritina estourada, baixa de fibrinogênio, ou de forma mais específica, mas ainda assim não patognomônica, uma biópsia ou aspirado de medula óssea que visualize os macrófagos fagocitando células hematopoéticas. Um outro critério imune peculiar é a alta do receptor solúvel de interleucina 2, um marcador da hiperativação de linfócitos T, que é bastante específico para a doença. A chance desse exame estar disponível no seu PS é um tanto quanto baixa, mas se conseguir dosar e vier aumentado, pelo menos 2 desvios padrão acima da normalidade, é um forte indicativo de que é síndrome hemofagocítica. Por fim, note que bastam alguns sinais clínicos e um sinal de hiperativação imune para fechar o diagnóstico, de tal modo que pode haver síndrome hemofagocítica na ausência de hiperferritinemia. Então, ainda que seja um achado muito sugestivo da doença, não se prenda exclusivamente a ela. Antes de partir para o manejo, vamos frisar alguns diagnósticos diferenciais importantes. O paciente chega instável, com febre, hipotensão, rebaixamento de nível de consciência. Não poderia ser sepse? Até poderia, mas se atente aos níveis de ferritina e DHL, que são muito maiores na síndrome hemofagocítica. E não poderia ser hepatite, dada a disfunção hepática, ou encefalite, dados os sintomas neurológicos? Até poderia, mas essas doenças costumam afetar sistemas específicos, enquanto a síndrome hemofagocítica é multissistêmica e traz muitos outros comemorativos. E não poderia ser DRESS, a erupção cutânea medicamentosa com eosinofilia e sintomas sistêmicos, ou síndrome de hipersensibilidade induzida por medicamentos? Até poderia, mas o nome da doença já diz tudo, ela demanda eosinofilia, que não é algo típico da síndrome hemofagocítica. Por fim, talvez você lembre de uma outra doença que produz um quadro muito parecido com o da síndrome hemofagocítica, que é a SAM, ou Síndrome de Ativação Macrofágica. O nome até parece fazer referência ao mecanismo exato da síndrome hemofagocítica, não parece? E isso é porque faz mesmo. Hoje, entendemos que a síndrome de ativação macrofágica nada mais é do que uma síndrome hemofagocítica que se manifesta no contexto de doenças reumatológicas, como artrite reumatoide, lúpus e artrite idiopática juvenil. Então podemos entender essas duas doenças como análogas e manejá-las de forma parecida. Com base nisso tudo, perceba que um pulo do gato importante para separar a síndrome hemofagocítica dos seus diagnósticos diferenciais é precisamente a hiperferritinemia e as diversas citopenias. Então, ainda que esses achados não sejam essenciais ao diagnóstico, eles são importantíssimos porque nos ajudam a excluir outras hipóteses diagnósticas. Para finalizar, vamos ver como manejar esses quadros. A primeira coisa a se fazer é ver se o paciente apresenta os critérios diagnósticos, que, vamos revisar, são os seguintes: pelo menos 3 dos 4 principais achados clínicos, febre, esplenomegalia, disfunção hepática ou citopenias, mais um sinal de hiperativação imune, ferritina estourada, baixa de fibrinogênio, biópsia ou aspirado de medula óssea com hemofagocitose observada, ou alta de receptor solúvel da interleucina 2. Cumpridos os critérios, não perca tempo, interne o paciente, porque ele é de altíssimo risco. Em seguida, vamos dividir o manejo em 2 eixos paralelos, que são a investigação e a estabilização. A investigação consiste em procurar o gatilho que desencadeou o quadro todo. Como vimos, os principais gatilhos são as infecções, com destaque ao vírus Epstein-Barr, e as neoplasias, com destaque aos linfomas e às leucemias. Portanto, fazemos uma busca ampla com exames laboratoriais, análise de líquor, salvo contraindicações à punção, hemoculturas, PCR para vírus Epstein-Barr e demais vírus relevantes no sangue e no líquor,
E finalmente, exames de imagem que vasculhem o corpo todo em busca de neoplasias ocultas, como uma tomografia ou uma ressonância. E por fim, é importante realizar a tipagem de HLA, o antígeno leucocitário humano, do paciente e de seus familiares, porque esse sistema de antígenos guia a compatibilidade para o transplante alogênico de células hematopoéticas, que pode ser uma opção de tratamento interessante. Eu já vou falar mais sobre isso. Como o quadro é grave, a investigação não pode atrasar o tratamento. Então, simultaneamente, precisamos iniciar as medidas de estabilização que se baseiam em corrigir as disfunções orgânicas, o que pode incluir, por exemplo, expansão volêmica e drogas vasoativas, suporte ventilatório, controle de distúrbios hidroeletrolíticos e ácido básicos, e por aí vai. E depois tratar a causa base que está exacerbando a inflamação. Isso é mais simples em casos de gatilho infeccioso ou autoimune e mais complicado em casos de gatilho neoplásico, cenário no qual tendemos a tentar estabilizar o quadro e só depois tratar a neoplasia. Se o paciente estabilizar, podemos manter as medidas de estabilização e focar na investigação. Agora, se estiver instável ou deteriorando, devemos iniciar as drogas imunossupressoras. Na maioria dos casos, as drogas que a gente vai usar são a dexametasona, um corticoide, e o etoposídeo, que é um quimioterápico, numa indução que perdura por 8 semanas. Agora, se o caso for mais grave e houver acometimento evidente de sistema nervoso central, o esquema de drogas é outro. A gente prefere usar a hidrocortisona e a quimioterapia com metotrexato, por via intratecal, ou seja, infundindo as medicações entre as meninges e deixando que circulem no líquor. Por fim, se houver confirmação de infecção por vírus Epstein-Barr com mais de 10.000 cópias no PCR, podemos dar o anticorpo monoclonal rituximab por 1 a 4 semanas. Se o paciente melhorar em 2 a 3 semanas, consideramos que o tratamento foi um sucesso. Se não melhorar, iniciamos uma terapia de resgate usando as mesmas drogas, só que em doses maiores. Por fim, lembra que falei da possibilidade de fazer um transplante alogênico de células hematopoéticas? Pois bem, alogênico significa que virá de outra pessoa, por isso fizemos a tipagem de HLA dos familiares do paciente antes. E por que esse transplante pode ser benéfico? Porque ele fornece novas células hematopoéticas à medula do paciente, substituindo as que produziram os macrófagos e linfócitos hiperativos que deram início à doença, o que pode resultar numa remissão sustentada do quadro. E as indicações para fazer o transplante são o acometimento do sistema nervoso central, a refrataridade aos tratamentos prévios, a presença de neoplasia hematológica que não possa ser tratada de antemão e a presença de mutação homozigótica que possa predispor à síndrome hemofagocítica. Mas não acabou por aí. Quando o paciente melhorar, a gente vai reavaliá-lo mensalmente por 1 ano e depois a cada 4 a 6 meses. Lembra que o quadro é gravíssimo, o prognóstico é bastante limitado e novas agudizações da doença podem acontecer. Então a gente precisa seguir acompanhando esses pacientes de perto. É isso, pessoal, espero que tenham gostado e obrigado por acompanhar a discussão até aqui. Se tiver dúvidas, manda nos comentários do YouTube ou por mensagens no Instagram no @henrico.suriano. E se achou o conteúdo relevante, a abordagem didática, deixa o like, me segue no YouTube e no Instagram e recomenda para os colegas. A gente segue estudando e aprendendo, então obrigado e até a próxima.